Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E o tema de hoje é notícias manipuladas. Veja bem, olha, esse tema é muito especial. E preste bastante atenção para você ver como se manipulam as notícias e como elas são contadas de uma forma seguindo esses ou aqueles interesses. Então é bem interessante. Então, notícias manipuladas. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, a manipulação nem sempre precisa ser nos fatos. Os fatos vão ser divulgados mais ou menos como aconteceram, mais ou menos, né? Então, os fatos que acontecem no mundo podem ser noticiados de forma manipulada. Então, o fato que aconteceu, quando vira notícia, notícia internacional, etc., ou nacional, ele pode ser manipulado para um lado, para um outro, para influenciar os leitores ou ouvintes, né, para uma forma ou outra de raciocínio. Então, a notícia é veiculada de uma forma que faz a cabeça da pessoa. Então, e a pessoa não questiona, ela não vai investigar mais profundamente. Pelo menos não fazia tanto isso no passado. Atualmente as pessoas fazem. Então, elas ouvem a notícia, opa, deixa eu checar, deixa eu verificar. E aí, quando ela checa e verifica, ela percebe que não é bem aquilo que estava sendo noticiado, que a realidade é outra, que os fatos mostram muitas vezes outra coisa. Vou trazer como exemplo um fato recente que aconteceu e como foi manipulado nas notícias que chegaram até nós. Então, um fato político internacional muito importante, mas como chegou até nós nas notícias. Então, vou falar o fato e o que aconteceu. O fato é que o presidente francês Emmanuel Macron dissolveu o parlamento francês e convocou novas eleições. Então, o que ele fez? Ele perdeu as eleições, perdeu a representatividade no parlamento, ainda mais do que já tinha perdido a representatividade. Ele age, tem uma lei francesa que permite ele agir impondo mandatos dele sem consulta ao parlamento, né? Então, tem aquele jeitinho de mini ditador, né? Tem todo jeitinho de ditador. Então, ele não pergunta para o parlamento, ele faz a lei, ele tem um artigo constitucional que permite ele fazer isso. Então, ele vai fazendo sem perguntar tanto para o parlamento. E dissolver o parlamento, aqui no Brasil a gente vê isso como ditadura. Sim, e de certa forma ele é um pequeno ditador, né, o Macron. Como vocês sabem, né? Isso não precisa nem falar. Quem está prestando atenção já sabe disso. Agora, o que ele faz? Ele está usando uma lei e outros políticos usaram a mesma lei. Perderam nas eleições, então dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Outros presidentes franceses já fizeram o mesmo no passado, principalmente quando sofreram derrotas nas eleições. Então, até aí, esses são os fatos. Se alguém acha que ele é um pequeno ditador ou não, se alguém acha que ele é alguma coisa diferente disso, não importa tanto, esses são os fatos. É o que ele fez. Então é como ele tem agido normalmente e é como ele agiu agora. Então dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Por quê? Porque ele sofreu uma derrota. Tá, isso é ditatorial? Tá, de fato é. Mas a lei na França permite. Então, ele agiu diante do que a lei permite. Ok. Agora, esse foi o caso de Macron.
que perdeu as eleições parlamentares no domingo passado, dia 9/6, para o partido Reunião Nacional. Então vamos prestar atenção no nome desse partido. Que quando chega notícias sobre esse partido no Brasil, sempre chega notícias ruins, como se ele fosse, eu vou colocar entre aspas, de extrema direita, gente má, gente que remete a nazi ou fasci, você entendeu o que eu queria dizer? E chegam essas notícias assim, né? Então todo mundo fica assustado, nossa, gente assim, mas vamos explicar o que realmente acontece. A União Europeia vive de uma espécie de socialismo, ela não quer viver, reviver os nacionalismos. Então a União Europeia ficou um continente só, sem muita nação, sem muita ideia de nação. Não retrocedo a ideia de nação porque é um continente só. E aí, inclusive, nós tivemos uma experiência na Inglaterra que os ingleses tiveram uma votação. Se eles ficariam fora da União Europeia, voltariam a ser Reino Unido, independente da União Europeia, ou não. E os poderosos acharam que, claro que eles vão preferir voltar para a União Europeia, permanecer na União Europeia, mas decidiram que não, que preferem ser uma nação independente. E aí esse foi o famoso Brexit. E na França as pessoas estão pensando, poxa, será que é vantagem continuar nessa União Europeia? Ou é melhor um partido nacionalista que revalorize os valores franceses? Só que isso é contra os interesses da União Europeia. Então a União Europeia fala muito mal desses partidos. Então essa é a síntese da coisa. E quando a notícia chega aqui, já chega distorcida, já chega manipulada, como se esses partidos nacionalistas fossem horrorosos. E não são. É todo um direito de uma nação de querer voltar a ser nação. Vamos supor que é a mesma coisa, vamos supor que o Brasil se tornasse aí um mercado comum da América Latina e se tornasse agora mercado comum da América Latina. Muitas pessoas diriam, não, eu não concordo, eu quero que volte a ser Brasil. Eu gosto do meu país. Então é isso. Então, essa reunião nacional é de pessoas que querem voltar aos valores franceses, voltar a França como nação, mas isso vai contra os interesses da União Europeia. E aí a União Europeia manda para o mundo essas notícias assim fortes, distorcidas. E veja bem, ou seja, é um partido nacionalista que quer retomar os valores franceses. Querem a França com os valores mais tradicionais franceses. Mas o que tem de errado nisso? Tem exageros? Pode ter, mas é algo que é legítimo. Eles têm esse... Então, essa é a questão que está em jogo, não a questão que a mídia está colocando. Vocês vão ver o que a mídia está colocando. Esses são os fatos como aconteceram, ponto. Então, Macron perdeu as eleições, fechou o parlamento e convocou novas eleições. Esses são os fatos. Ele perdeu para um partido nacionalista. Ele, que é a favor da União Europeia, ele perdeu para um partido nacionalista. Esses são os fatos. Agora vamos ver como é que a mídia está apresentando isso desde lá até aqui, né? Mas como a maior parte da mídia, da nossa grande mídia, noticiou esses fatos de maneira distorcida, de maneira manipulada. Então, os interesses que estão em jogo são interesses da União Europeia de permanecer no poder e fazer com que os países não tenham muito nacionalismo, que fiquem amorfos dentro daquela reunião que é a União Europeia. E então eles são contra todas as formas de nacionalismo. Aí eles começam a falar mal dessas formas de nacionalismo. E essas notícias chegam aqui dessa forma. Então vamos ver. Mídia 1, eu não vou citar o nome, mas se você investigar na internet você vai conseguir localizar. Coloca os perigos da direita radical.
Então, eles já começam a chamar assim. Esses partidos nacionalistas são de direita? São. Mas eles já colocam como direita radical, como se fosse uma direita perigosa. E, inclusive, fazendo algo muito errado, mas muito errado mesmo, associando a nazi, você sabe o que eu estou falando, associando a face, você sabe o que eu estou falando, né? Então, em palavras normais, nazismo e fascismo, associando a isso. Então, isso é malicioso, porque são partidos que querem as nações de volta, querem o nacionalismo, querem de volta a identidade francesa. É isso que eles querem. Mas eles fazendo esse viés, então noticiando como se fossem associados a manifestações verdadeiramente radicais, como foi o nazismo, como foi o fascismo, aí eles distorcem tudo e as pessoas ficam com medo. Então são partidos que querem reviver isso e não é verdade. Não é necessariamente a verdade. Se tiver um ou outro lá dentro que queira, é outra coisa. Mas o partido como um todo quer reviver os nacionalismos. Então, seja na Itália, seja na Espanha, seja na França, eles querem reviver as nações. Só que isso é contra os interesses da União Europeia. Então, por isso que eles falam mal. Então, chega a notícia aqui totalmente distorcida. E olha como chega. A ênfase nessa mídia 1, não vou falar o nome, você procura, a ênfase não recai na ação do presidente. Foi uma ação boa, foi uma ação ruim, foi uma ação tanto quanto ditatorial, mas está dentro da Constituição, então tudo bem. Não entra nessa discussão. Mas coloca os perigos da direita radical. Aliás, o título vai por esse caminho. Os perigos da direita radical, né? Uma coisa assim, né? Que eles colocam medo na população, susto na população. Como eles chamam? É perigosa para a Europa e para o mundo. Perigosa porque vai contra os interesses da União Europeia, que não quer nacionalismos, entende? Só que a população da França acordou para isso e quer voltar a ter um comportamento nacionalista, quer voltar a ter uma França e não morar numa União Europeia sem identidade francesa. Percebe? Então tem uma malícia aqui no meio, só que a notícia chega já manipulada para a gente aqui no Brasil, que não estamos vivendo a realidade francesa, e aí nós acreditamos muitas vezes ao ler uma reportagem como essa, ao assistir uma reportagem como essa. Nossa, puxa, precisamos tomar cuidado com essa direita radical lá no Brasil, em todo mundo. Nossa, é gente perigosa. Então, já é transmitido dessa forma. Mas foi uma eleição democrática. Um partido ganhou, o Macron não gostou e dissolveu o parlamento, convocando novas eleições. Só que o tiro pode sair pela culatra, no seguinte sentido: nessas novas eleições ele sofreu uma derrota ainda maior. São eleições parlamentares, então lá eles estão vivendo o regime parlamentar, mas pode sofrer uma derrota ainda maior. Então o que ocorre é justamente isso. Esse é o contexto real, mas chega aqui um combate contra uma direita radical. Até o título da reportagem é o combate à direita radical no mundo, que é um perigo para o mundo. Que perigo! As pessoas não têm direito de votar, seja na esquerda, seja na direita, seja no centro. A pessoa vota no que ela quiser, né? Antes o perigo se falava, né, a grande mídia falava que era o comunismo, a esquerda, agora fala que é a direita. Escuta, isso é manipulação. E pior, além de ser manipulação, é conduzir a opinião pública. Ainda bem que temos internet.
Ainda bem que temos outras manifestações que vão contestar essas notícias da grande mídia. Por quê? Porque já entra nesse assunto como sendo um perigo a direita radical e colocando Macron como uma espécie de herói. Está lutando contra essa direita radical que assola o mundo, que assombra o mundo, que assusta o mundo. É colocado assim, parece filme de terror. E eu não estou exagerando, se você for atrás dessas reportagens, você vai ver que é isso. Eles colocam medo. Mas as pessoas não têm direito de votar na direita, na esquerda ou no centro? Não é essa a essência da democracia? Não é essa a essência? Ou só pode votar de um lado? Estranho, né? Então, essas mídias são democráticas, será? Se você só pode votar de um lado, será que é democrática? Se ela te conduz para um lado de raciocínio, será que ela é democrática? Pensa bem nisso. Na reportagem, eles comparam a direita radical com o nazismo e com o fascismo. Então é como se fosse a mesma coisa, é como se tivesse um dirigente maluco lá diante deles. E não é bem assim. E geralmente eles colocam, né, a pessoa como um maluco, como um doido, pegam aquelas fotos mais estranhas da pessoa e colocam, olha aí o líder, e distorcem para as pessoas. Só que a pessoa não está vivendo aquela realidade na França ou na Europa e acredita. E vê a notícia aqui no Brasil e acredita, nossa, precisamos combater essa direita radical que é o perigo do mundo. Não, são nacionalistas que não estão satisfeitos com o modelo de União Europeia. Eles têm esse direito? Tem. Claro que tem esse direito. Não estão satisfeitos. Como o Reino Unido fez. Fez uma eleição, decidiu pela saída da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da União Europeia. A população votou e decidiu. Olha aí. Tem esse direito? Tem. Tanto que tem esse direito que conseguiu. Eles saíram da União Europeia. Percebe? A questão é outra. A questão é de interesses da União Europeia que não querem de volta os nacionalismos. Essa é a questão. E aí a gente fica ouvindo coisa aqui de direita radical, disso, daquilo, que é tudo distorção da realidade que está acontecendo lá. Então os fatos são esses que eu apresentei. Agora, essa grande mídia, na maior parte da circulação das mídias, traz a coisa completamente distorcida, né? Como se nós tivéssemos novos líderes ditatoriais buscando o poder, como foram na época, né, do nazismo e do fascismo. Dessa forma, colocam toda a população contra o que eles chamam de direita radical. Então, eles não explicam que a situação é justamente essa. Eles têm medo que os nacionalistas façam o que foi feito no Reino Unido, façam um novo Brexit e saiam da União Europeia. Tem esse direito? Tem. Tem o direito de ser nacionalista? Tem. Tem o direito de ser nacionalista francês? Tem. Tem o direito de ser nacionalista inglês do Reino Unido? Tem. Percebe? Então é uma política interna que é transmitida para o resto do mundo de uma forma completamente distorcida, manipulada. E uma clara manipulação. Então, uma clara manipulação das notícias. Os fatos são esses. Ele simplesmente perdeu para um partido nacionalista. Por quê? Porque a população francesa tem o direito e votou com todo o direito no nacionalismo. Eles estão querendo retomar o nacionalismo. Eles preferem a França do que a União Europeia. Tem esse direito? Tem. E aí eles estão colocando a questão em outras questões. Não, é a volta ao nazismo. Não, é a volta ao fascismo. Isso é totalmente distorcido. Isso é totalmente manipulado. E essa é a manipulação. Então, o fato que está acontecendo é a complexidade da situação é essa, mas eles mudam.
Então a pessoa que lê fica contra. Ah, não, mas se são partidos que querem retomar nazismo e fascismo, eu sou contra. Mas é claro, se fosse esse o caso, claro, todo mundo seria contra, se fosse essa a realidade das coisas. Mas não é. São pessoas querendo a sua nação de volta, querendo a França de volta. O pessoal do Reino Unido conseguiu o Reino Unido de volta? Conseguiu. Tinha esse direito? Tinham. Fizeram certo ou errado? Isso é com eles. A nação é deles. Está certo ou errado ser nacionalista? Isso é com eles, isso é com o povo francês. E eles têm todo o direito de ir para um caminho mais nacionalista. Tem todo esse direito. E não é questão de direita radical, que é o perigo do mundo, que assusta o mundo. Vejam essas reportagens. Reportagens que falam sobre isso. De uma maneira completamente equivocada, manipulada e que manipula a opinião pública. Alguém lê aqui do Brasil e pensa, é isso mesmo. Porque não sabe o contexto do que está acontecendo lá. A reportagem menciona outros países europeus que simplesmente votaram nos partidos nacionalistas. Então eles falam como se fosse uma ameaça. Nossa, em tais e tais países também votaram em partidos nacionalistas. Só que aí eles falam direita radical, como se fosse um novo grande fantasma, uma direita radical que vai destruir o mundo. Não vai destruir o mundo, vai destruir os interesses da União Europeia. De uma certa mentalidade político-econômica. É isso. Entende? Então os interesses são políticos, econômicos e são manipulados de um jeito que coloca a opinião pública dessa forma. Só que antes eles dominavam, a grande mídia dominava a opinião pública. Hoje não domina mais. Então nós temos a oportunidade de perceber quais são as manipulações, perceber quais são as distorções. Então eles mostram tudo isso, né? Essa busca de partidos nacionalistas como uma espécie de volta à barbárie. O mundo vai se voltar a ser bárbaro, é gente radical. Não é nada disso. Eles querem voltar a ser França. Eles querem voltar a ser franceses e não de uma União Europeia. Que eles questionam. E tem esse direito? Tem. Tem esse direito de questionar. Ao nazismo, ao fascismo, seja o que for. Dessa forma, manipulam a população para torcer para os partidos de centro e de esquerda lá, porque os partidos de centro e de esquerda lá são a favor da União Europeia. Percebe? Então, fala de um jeito como se o Macron fosse um herói salvando a humanidade da direita radical. É assim que eles colocam. Uma forma completamente distorcida, tirando realmente os fatos. Aí eles trazem os fatos, mas interpretados dessa maneira, sob esta ótica. Eles não trazem os fatos? Trazem, mas sob essa ótica, distorcida. Aí se ouve a notícia e fica influenciado pela notícia por esta ótica. É assim que eles manipulam, é assim que eles distorcem. E é assim que eles conduziam a opinião pública no passado. Só que atualmente temos internet, temos outros programas que mostram outra realidade. Então, que mostram uma outra visão. E aí você começa a questionar, opa, não vou ser mais manipulado. Isso é uma decisão importante. Como se a população não tivesse o direito de rumar para aqueles partidos mais nacionalistas na Europa. Não, vocês não têm esse direito. Vocês estão dentro da União Europeia, tem que ter a mentalidade da União Europeia. Tem pessoas que não querem. Porque está havendo uma reação justamente porque é uma crítica. Assim como houve na Inglaterra. E aí eles escaparam da União Europeia. Então eles podem criticar? Podem. Ou que fosse errado votar nos partidos nacionalistas de direita, porque lá os partidos nacionalistas são de direita. Ou no que eles chamam de direita radical, né, como se fosse o bicho-papão da atualidade. Olha, gente, cuidado
cuidado com essa direita radical, gente. Vocês vão ficar aí, eles vão destruir vocês. É como falar de bicho-papão, gente. Chegou num ponto que está ridículo demais, né, gente? Está muito ridículo, tá? Então, bom, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.